no microfone hoje. Boa noite a todos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Casa do Caminho, né? Nós temos de segunda, terça e quinta o dia de reunião, né? Sendo que de terça-feira é dia para as pessoas que são portadoras de algum vício. E muitas vezes eles não comparecem, mas é importante que alguém venha em nome deles para tomar o passe, porque ajuda muito a melhora deles. Mas começa sempre às 8h10. E na quarta-feira nós temos o trabalho que é às 2h da tarde. Também a mesma coisa, reunião. Sendo que o plantão de atendimento, ele acontece de segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. E nas quarta-feiras, a partir das 13h15. Também quero falar que a partir de janeiro, a gente vai começar com os cursos. Então, nós temos as inscrições para o curso básico de Espiritismo. E para a pessoa fazer o curso, ela tem que passar pelo plantão, tá? E se interessar em fazer o curso. Nós aqui contamos com uma assistência social, que é no segundo sábado de cada mês, é distribuído 60 cestas básicas. E quem quiser colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, será muito bom. É importante o leite em pó, o café, o açúcar, o arroz, o feijão e o sal. Também de 15 em 15 dias aos sábados, nós temos a palestra. Essa palestra ela acontece às 5h10 da tarde. E depois da palestra, de 15 em 15 dias, todo sábado a gente tem a palestra, mas de 15 em 15 dias é distribuído para os desabrigados café, leite, suco, sanduíche. Então, quem quiser colaborar na distribuição também será bem-vindo. É um trabalho muito bonito. E é só vir conversar, né? E também, se não der para colaborar na distribuição e quiser doar algum tipo desses tipos, suco ou qualquer coisa assim, ajudar de alguma forma, também será bem-vindo. Jesus, sê conosco, para que possamos cada vez mais aprendermos sobre os seus ensinamentos e para estarmos cada vez mais melhor como filho de Deus e seu irmão. Assim seja. Nós vamos contar hoje com a palestra do João Alberto. Ele vai falar o livro Vinha de Luz, que é do Espírito Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. Ele vai falar o item falatórios. Seja feliz. Boa noite, companheiros. Boa noite a você que está nos assistindo aí pela internet. Um feliz 2009 para vocês. Tá? Eu tive o prazer de fazer uma das últimas palestras de 2008. Eu espero que tenham deixado o meu bolo fluídico. Né? Deixaram o meu bolo? Deixaram? Então tá bom, depois eu vou saboreá-lo. Mas é sempre bom estar aqui na casa de vocês, aprendendo, né, com vocês novamente. E o item que nós vamos comentar hoje é uma coisa que não acontece com ninguém, graças ao bom Pai, porque nós somos todos espíritos bastante evoluídos. Que então eu vou falar porque colocaram aqui. Não devia ter falado, não devia. Falatório. Ninguém faz isso, né, gente? Emmanuel, eu acho que colocou aqui para quê falatório? Na Terra? Que isso? Não precisava não, viu, Emmanuel? Bondade dele, né? Mas vamos lá. O que diz Emmanuel em Vinha de Luz? Mas evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. Paulo.
E mais adiante, Paulo também diz sobre o mesmo tema. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, carta aos Romanos. Reportando-se Paulo a muitos companheiros quando se afastam dos ensinos evangélicos, logo se instalam no império escuro do eu. Esquecem das obrigações que nos situam na evolução da humanidade. Por que a humanidade? Porque se eu melhorar, eu vou melhorar a minha família, vou melhorar aqueles que estão mais próximos de mim e assim por diante. Aí vocês vão falar assim, mas uma pessoa só melhorar, será que vai adiantar num mundo tão perverso, num mundo tão cheio de injustiças? Eu estou fazendo a minha parte, que é a minha melhora. Aquele que me observa vai também começar a se melhorar. Tem uma historinha que eu acho que todos sabem, mas vale a pena a gente lembrar aqui, que um pequeno pássaro estava vendo a floresta ser tomada pelo fogo, e ele começou então a trazer no seu bico um pouquinho d'água e tentar apagar aquela chama, aquele fogaréu. E aí perguntaram para ele, entre outras palavras, você está louco, está tentando fazer o quê? Apagar esse fogaréu todo com esse pouquinho de água? Mas eu estou fazendo a minha parte. Então cabe também essa palavra aqui, eu estou fazendo a minha parte. Né? Quantas pesquisas estão sendo desenvolvidas para descobrir a cura de muitos males? Exemplo, a AIDS, os que estão dependentes de drogas, né? O câncer e outras tantas doenças aí que prejudicam e que fazem sofrer as pessoas e uma família todinha. E o falatório? Será que o falatório não é tão grave quanto essas doenças? O falatório, ele não precisa do cientista. Ele precisa de uma pessoa que comece a refletir os ensinamentos do Cristo. E para isso eu não preciso ser doutorado em nada. Basta eu querer me mudar. Basta eu querer colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. É simples. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Se eu amo o próximo, eu não vou tecer comentários. Portanto, muitos males se originam do falatório. Pessoas deixam escapar o fel envenenado que há no seu íntimo, tecendo esses comentários. Muitas vezes sem saber se eles são verdades ou não. Ah, eu ouvi ali e já chegou lá na esquina, eu já aumentei um ponto e o negócio é assim, assim, assim. Eu não parei para perguntar para mim mesmo. É verdade? Vai ser útil a alguém o que eu estou falando? Não, eu não parei. Pela ânsia, pela vontade de... Está vendo aquela pessoa? Então é hora de eu me vingar. Então eu vou falar mal também. Então eu não paro, eu não analiso. É como se você falasse sem o coração. Porque quando você fala com o coração, automaticamente você se policia. Então você não fala. Então a gente vai envolvendo com o falatório muitas pessoas. Automaticamente vamos criando uma vibração muito negativa em torno desse assunto e em torno daquela pessoa. Aquela que está falando, né? Ela vai criando em torno dela uma energia muito negativa, certo? E, consequentemente, também ela vai emitindo um pensamento que, se a pessoa que é a origem do falatório não estiver preparada, ela acaba captando aquela energia. E aí é muito prejudicial, porque ela pode cair em depressão. Às vezes, algo de ruim pode acontecer no relacionamento da família, originário de um simples falatório.
Que às vezes a pessoa passava no corredor, ouviu uma coisa, entendeu outra e tocou para frente. Isso acontece, né? E muito. Por quê? Muitas pessoas enxergam apenas os defeitos dos nossos companheiros, né? Os pontos fracos das pessoas que partilham a nossa marcha, né? Seja um companheiro de trabalho, seja um parente, um vizinho. Você não vê as qualidades. Se entre 10 defeitos ele tiver uma qualidade, exalte essa, então. Aí se alguém chegar para ele, pô, fulano é isso, isso, isso. Mas ele faz isso. Corta já o mal pela raiz. Aquela pessoa que vem te trazer algo. Primeiro, você vai mostrar para essa pessoa que vem te trazer um falatório que você não está afim de ouvir aquele falatório. E você exaltando uma coisa de útil que aquela pessoa tenha, você já vai cortar por ali. Não quero saber. O que o Pedro faz de errado não me interessa, mas o Pedro faz coisas boas. Pronto. Cortei por ali, a pessoa não fala mais nada. Só que muitas vezes a gente aumenta. É verdade, o Pedro tem isso, tem... fiquei sabendo disso, outra coisa também. E nós somos assim, gente. Infelizmente, nós somos assim. A gente sobrecarrega a nossa mente, né? Ela é muito ágil. Só que a gente tem a capacidade de pensar. Pensar coisa boa, então. Não é? Vamos fazer coisas boas, vamos realizar coisas boas. E não dar criação a uma coisa, a um falatório que não vai levar em nada. Pelo contrário, nós vamos estar nos prejudicando porque eu estou fazendo parte daquela corrente fluídica negativa e que se acontecer alguma coisa à pessoa da qual nós estamos falando, eu também vou ser responsável. Muitas pessoas, elas se queixam de todos, têm pensamentos de má fé, de desânimo, desconfiança, por onde passam. Ela é um trator, ela vai destruindo tudo que tem pela frente. Isso você encontra em tudo quanto é lugar, no trabalho, às vezes na própria família, às vezes no próprio lar. Por que que nós temos esse tipo de pessoas justamente no nosso convívio? É para a gente se exercitar. À medida que a gente começa a aprender de que o falatório ele é prejudicial, primeiro a nós e segundo a quem a pessoa que a gente está falando, então a gente vai se policiando. E a gente vai ajudando a essa pessoa que caminha conosco. Fulano, não fale isso. Pô, será que você não vê que a pessoa tem as suas qualidades, tem os seus defeitos? Todos nós temos. Mas vamos falar das boas qualidades? Ela te fez algum mal para você tecer esse tipo de comentário? Não. Então para um pouco. Deixa ela viver a sua vida e vamos viver eu a minha, você a sua. Só que muitas vezes, essas pessoas que agem desta maneira, que gostam de falar, será que Emmanuel estava certo? Será que no início eu falei aqui, poxa, mas Emmanuel pensar isso da gente? Eu acho que o Emmanuel estava certo, hein, gente? Voltando lá então, muitas vezes essas pessoas que gostam de falar, na realidade são pessoas amarguradas. São pessoas infelizes. Ela não sabe perdoar. Ela não sabe o que é chegar e dar um abraço, dar um beijo. Poxa, que legal, foi bom te encontrar. Ela não sabe o valor disso. Ela não sabe. Então ela vai criando dentro dela aquela crosta que vai envolvendo o teu coração, o coração dela. Então tudo que é de bom, bate e volta, bate e volta, bate e volta. E a pessoa torna-se infeliz. Então se eu sou infeliz, e fulano ali é feliz, por que ele é feliz? Por quê? Será que o pai esqueceu de mim? Só que ela não faz nada para se melhorar.
a outra pessoa pode passar por dificuldades e tudo mais, mas está sempre assim, de cabeça erguida, ânimo, fé, lutando com a vida, enfrentando os problemas, que problemas todos nós temos, senão não estaríamos aqui. Então ela sabe como manusear os problemas que vêm à frente. Já essa pessoa amargurada, não. Ela acha melhor colocar mais fermento na sua amargura do que procurar um motivo, uma razão para ela ser feliz. Vamos pensar, todos nós conhecemos alguém que se enquadre nesse quadro aqui que a gente está comentando. E preste bem atenção, que lá no fundo, ela é uma pessoa infeliz. Vamos fazer com que ela comece a se descobrir e ver que ela também tem os pontos positivos. Que se ela se deixar ser amada, se ela mudar, abrir o seu coração e se deixar ser amada, ela vai começar a ver o mundo de uma outra maneira. Aí ela não vai mais para os falatórios e somente coisas boas. Deus, Ele criou a palavra. Aí veio o homem e criou o falatório. Isso aqui, irmão, nos diz, né? A maledicência. Ô palavrinha danada. Mas é a maledicência. A palavra digna infunde consolação e vida. Se os vícios, eles destroem o homem sugando toda a energia, o que dizer então dos comentários infrutíferos que acabam muitas vezes destruindo lares, famílias, tá? Magoando corações? Vamos analisar. O vício, a pessoa que é viciada em qualquer coisa, ela acaba por perder toda a energia do seu corpo, certo? Porque os órgãos estão se deteriorando, né? E o falatório, então? Como fica o coração daquele que fala? E como fica o coração daquele que é atingido por esses dardos venenosos? Muitas vezes, inverdades, como que fica? Simplesmente eu chego para você, poxa, me perdoe. Eu não sabia, ao falaram e eu teci aquele comentário a seu respeito. Só isso? Basta? Eu tenho que reparar esse erro, concorda? Eu fui responsável, muitas vezes, por um sofrimento numa família de um comentário que partiu de mim. Sem saber se era verdade ou não. Então, quando Emmanuel fala, quando Paulo fala que a nossa garganta é como se fosse um túmulo aberto, é para a gente ficar bem alerta realmente. Porque aquilo que você falou, você emitiu. Não tem mais como eu correr lá na esquina e pegar. Todos vocês aqui ouviram. E daqui vão levar para frente. Não é? Então, realmente, é ali uma coisa aberta que se eu não tiver controle, só sai porcaria. Muitas vezes, é melhor você se calar do que você pôr um ponto ou pôr uma vírgula em determinado comentário. Você ganha muito mais em se calar. Nós que somos aprendizes do Nazareno, e se estamos seguindo esse caminho, nós devemos rever as nossas atitudes enquanto é tempo. Reconsidera os passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser sagrada. Sagrada, gente. A nossa garganta tem que ser sagrada. Senão, fica quieto, porque a gente vai ser responsável. Se o pensamento, nós temos a forma pensamento, você pensou, você criou, você falou, você também é responsável. E muito mais, porque o pensamento, somente os espíritos têm essa possibilidade de ver o nosso pensamento. Agora, a fala
tanto os espíritos quanto os nossos amigos ouvem. Então eu sou muito responsável por aquilo que eu falar, sim. Vamos ver o que Tiago fala sobre a maledicência. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Será que nós estamos em condições de sermos juízes em alguma coisa? Com as imperfeições que nós temos? Não é? Impossível, né? Impossível. Quem sou eu para julgar a outra criatura? Quem sou eu para julgar uma obra, uma criação divina? Eu não sou ninguém. Então, Tiago nos alerta. Vamos ver o que mais ele fala. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera da conversação leal. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que se concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera sinceridade para turvar-lhe as águas, inutilizar-lhe os esforços justos. O conselho de Tiago nos diz: quando surge o problema de solução difícil, entre um e outro aprendiz, é razoável, procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade à sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal é render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador divino. É para ser crítico de suas obras. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, é relaxamento do nosso compromisso diante do Criador e da nossa consciência. Ora, veja bem, muitas vezes a gente é pego de surpresa. Você chega em determinado ambiente e estão falando algum comentário. Se estão, cala-te. É o que ele fala aqui. Se o comentário é com relação a você e um outro companheiro, que por um motivo ou outro se desentenderam, como diz aqui Tiago, vamos chamar um ao outro sobre a luz da doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus, e vamos conversar feito homens civilizados, colocando-se em pratos limpos, e vamos aprender a perdoar. Só que isso a gente não faz. Dificilmente a gente dá o braço a torcer diante de um problema com um companheiro de trabalho, ou mesmo com uma pessoa da nossa família, do nosso convívio. Não, eu estou certo, ela está errada. Eu não vou pedir desculpa, eu não vou conversar, não. É isso que a gente faz. Não é? E o que acontece com isso? Você vai criando dentro de si uma angústia, um mal-estar tão grande, a ponto de uma hora, uma gota d'água você explode. Sendo que era muito simples você parar um pouquinho, analisar e pensar: Jesus faria isso que eu estou fazendo? Jesus se comportaria como eu me comportei diante do companheiro, diante de uma palavra que ele, por estar nervoso, por estar passando por algum problema, ele se referiu a mim, ou às vezes não a mim, mas falando para mim, e eu me ofendi daquela maneira? Será que Jesus agiria assim? Ou Jesus iria e chamaria ele num canto e conversaria? Ou então, ele daria tempo ao tempo, algumas horas, eu saio, eu vou dar um passeio, depois eu volto. Vamos sentar, vamos conversar? A gente sempre foi amigo, para que essa discussão?
eu sei do seu problema, eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. Abra seu coração para mim. É tão simples a gente fazer isso. E que muitas vezes algumas pessoas fazem conosco. Né? Acho que muitos de vocês aqui já tem um amigo, uma amiga que chega e fala, está acontecendo alguma coisa com você? Fala para mim, eu estou aqui para te ajudar. Dinheiro eu não tenho. Acho que ninguém tem. Mas eu tenho um ombro amigo. E esse ombro amigo vale muito mais do que o dinheiro. Então, como diz Tiago, se está acontecendo algum mal entendido, vamos chamar a pessoa e vamos conversar, para que aquilo não cresça. Por quê? Só um minutinho. Por quê? Se eu, diante de uma discussão com o companheiro, eu, ao invés de me calar, fazer essa análise, se Jesus estivesse no meu lugar, eu chegar para Abigail, chegar para Maria Rita, falar, você viu o que fulano fez comigo? Você viu só? Por essa eu não esperava. Esperava de tudo, menos dele. Aí a Maria Rita, pois é. Pois é, você viu? E assim vai indo. E a gente fica assim, né? Um de frente para o outro, tomando um cafezinho lá e vamos. Não tem o que fazer, né? O serviço está lá. Nós temos funcionário público? Não. Não temos. Nada a ver com os funcionários públicos, pelo amor de Deus. Mas a gente deixa do que fazer e começa a o quê? A aumentar aquele assunto, certo? Se a Abigail ou a Maria Rita estão iluminadas pelos seus anjos da guarda, elas vão chegar para mim e vão falar assim, João, mas não é bem assim. Não é. A dona Matilde falou isso, sabe por quê? Ela está, coitada, ela está com um monte de problemas. O sapatinho dela está apertado, João, você viu? A moça acabou de pisar no pé dela, por isso que ela falou aquilo, não foi para você. Ah, é verdade, Maria Rita, é verdade. Puxa vida, então vou sentar com a dona Matilde e vou pedir desculpas, né? Porque eu pensei uma coisa dela e não é aquilo. Então, quando a gente tem um companheiro que nos alerta que aquilo não vai levar em nada, que aquilo é digamos assim, é uma coisa passageira, e que a amizade nossa é muito maior do que um momento de palavras incertas que foram faladas, eu vou cair na realidade. E eu vou chegar para a dona Matilde e falar, dona Matilde, me perdoe. O que a senhora precisa que eu faça? Não é? A senhora está passando por um problema, eu posso ajudar a senhora. Eu estou falando isso porque eu já fiz uma dessa, e depois que eu teci o comentário, eu queria ser os últimos dos homens, ou então fazer, eu não sei nem o que eu queria fazer, eu queria sumir da frente do meu amigo. Porque eu vi nos olhos dele que ele falava, não esperava isso do João. E o João falou. Quando eu terminei, eu não tinha nem colocado o ponto final na frase, e eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu levantei e fui ao encontro dele. Ele fez assim, não. Aquilo me doeu. Acho que me doeu mais do que as palavras, mas me doeu. Eu não estava nele para sentir as palavras que eu tinha falado. Né? Ainda hoje, lógico que a gente já passou por tudo isso, né? Eu falo com ele, puxa vida, eu não me perdoo, porque deveria ter falado aquelas coisas para você. Você já me perdoou? Ele falou assim, hoje já tem dentadura, então não tem problema. Então, ou seja, a vontade que ele teve foi de me quebrar, né? De revidar diante do que eu falei. Mas a coisa foi tão assim que antes de eu terminar, eu já vi que eu tinha feito alguma coisa de mal. E muito mal, que começou a doer em mim mesmo. Então, o que eu tive que fazer? Fui de imediato. Pô, me perdoe. Não, eu não quero conversar com você agora, não. Aí eu falei, tá. Aí eu fiquei... Exatamente. E olha, se para ele foi fácil, para mim, eu não sei, porque aquilo é pior do que pedra. Não sou nada para comer pedra, avestruz ou coisa e tal, mas como foi difícil, como eu sofri diante de um comentário que eu fiz.
sabe? Mas é aquela coisa que passou, não, foi da boca, não passou nem pelo coração, não. Porque se passasse pelo coração, eu jamais iria ferir uma pessoa que eu amo. Não é? Então, mas o João também faz coisa errada. Né? Quem não faz? Não é? Vamos ver lembrar mais alguma coisa sobre a maledicência. É um espinho cruel a ferir indistintamente os corações. A palavra de quem acusa é a maledicência destrutiva. Ela destrói realmente, como nós já vimos. Ela destrói. É um trator que vai destruindo tudo. E maldizer significa destruir. A verdade é o sol que ilumina e esclarece. Então, se diante de duas hipóteses, tecer um comentário, de maldizer, ficar calado, fico calado. Ou então, faça um comentário benéfico, porque isso faz com que, é o que acabou de falar aqui, a luz ela esclarece. Vamos fazer um comparativo. Que a maledicência, ela turva a água, como diz aqui. Ela fica esperando, tá tudo tranquilo, aí ela vem e tchum, jogam, né, uma coisa na água, acaba manchando a água, né? Tá tudo bem, tudo maravilhoso. Aí vem um comentário infeliz e acaba destruindo tudo. Então a maledicência seria como se eu tentasse escurecer a luz, tampar a luz para que ninguém veja. Já a palavra, os ensinamentos do Cristo, não. Ela é a luz. E diante dos ensinamentos do Cristo não há maledicência. Por quê? Porque ela é luz. Não existe sombra para ela. Onde há sombra, a luz vai atrás e vai esclarecendo, vai iluminando. E a finalidade de Emmanuel, de Tiago e de Paulo, né, e teve algumas palavras aqui de Joana de Ângeles também, é justamente isso. É fazer com que cada um de nós tenhamos essa luzinha e diante de um comentário a gente possa levar essa luz, aumentando essa chama, até o nosso companheiro, fazendo-o ver de que a maledicência não levará a nada, pelo contrário, ele vai ser responsável por aquilo que ele falar. E se você tem alguma coisa, se estão falando de você, deixe que fale. Dói quando te ferem? Dói. Fulano está falando de você. Dói. Mas não é porque eu estou com o coração ferido, porque falaram, que eu vou fazer com que a outra pessoa sinta a mesma coisa. Então, se eu já senti a dor desse espinho cravado, que é a maledicência no meu coração, porque eu não esperava um comentário, uma coisa assim, por que eu vou querer isso para uma pessoa que muitas vezes eu não conheço? Muitas vezes está passando por um sério problema, e ao invés de eu levar a solução para aquele problema, eu vou aumentar aquele sofrimento. Não é? É isso que Paulo nos lembra, Tiago também, e Emmanuel nos diz que não vai levar nada. A maledicência, ela não vai resolver problema nenhum. Pelo contrário, ela vai aumentar. O problema de quem está falando, daquele que está ouvindo e está passando para frente, e daquele que está sendo falado. Então, muito cuidado. A nossa garganta tem que ser um ponto de luz e não um ponto escuro. Certo? Agora eu quero ajuda. Coisa que a gente tem, eu não sei se foi Sócrates, não lembro que falou sobre quando a gente for falar alguma coisa de alguém, primeiro a gente, como você falou, ver se é verdade. Segundo, ver se faz bem para os outros, para a gente, e que se aquele comentário vai ser bom para, se não for, para a gente calar, né? Só que é difícil, né? As pessoas acabam falando sem fazer passar por esse crivo da razão, né? Foi um colega meu de infância, mas eu não lembro quem é não, mas ele está certo, viu? Porque se a gente parasse para analisar, né, se isso vai causar algum bem,
a gente realmente não falaria, né? Contar uma coisa que aconteceu. Eu mudei para um local, era nova ali, e tinha uma senhora que vinha aplicar injeção na minha mãe. E ela começou a falar mal dos vizinhos todos. Aí eu falei para ela, olha senhora, se a senhora quiser vir aqui e conversar sobre qualquer assunto que seja, vamos falar de moda, vamos falar... Tudo bem, a senhora será sempre bem recebida, mas a vida alheia não me interessa. Assim como eu espero que a minha também não interesse aos outros. Estamos acordados? Sim, sim. Aí ela saiu falando que eu era orgulhosa. Tá vendo? Tá vendo? Mas antes assim, né? Porque pelo menos ela sabe, às vezes que ela iria na sua casa, ela não teceria nenhum comentário. Não é? Mas tem pessoas que são realmente assim, elas têm o prazer de levar de casa em casa, o que houve numa casa vai saindo, vai levando para as outras casas, né? E depois fala, não, eu não falei não, foi fulano que falou, foi o Jurandir que falou, entendeu? Eu não, imagina, eu não ouvi nada. Eles fazem assim, é muito fácil eu falar e jogar a culpa no outro. Então se eu falo, vou assumir, não, eu falei sim, porque falei alguma coisa errada? Não, estava errado, então vou... Não, então você me desculpa, mas eu falei. Muitas vezes, a gente se vê numa situação que você... Poxa, mas não é possível determinada pessoa falar uma barbaridade, uma inverdade dessas. E quando você chega para ela, fulano, aconteceu uma coisa assim, não estou sabendo de nada. Então o que você vai falar? Vai falar para uma pessoa dessa? Nada. Porque se você for discutir com ela, vai ser pior, que ela vai levar aquilo, né? Vai aumentar, vai pôr fermento naquela massa. Então é melhor você ficar calada, escolher as pessoas às quais você dirige e tece algum comentário. É muito importante. Não é que a dona Matilde é orgulhosa, não é. A gente precisa sim escolher. Se eu sei que determinado grupinho ali da minha empresa só sabem fazer fofoca, eu não me aproximo. E aquilo não me faz bem, eu não me aproximo. Embora eu tenha que manter um bom relacionamento com eles. Mas naquela hora do tricotar, eu estou fora. Eu vou para um outro grupo. Ou então eu fico sozinho e tudo mais. Eu estou com o aparelho, então fica meio complicado. Mas nós passamos por situações bem justas, saias justas. Porque se nós falamos, somos coniventes. Se não falamos, reclamam porque nós não falamos. Então, é difícil. É melhor ficar calado mesmo, fazer de conta que eu não ouço nada, não vejo nada, não sei de nada. Porque se você quer preservar a pessoa e não fala, comentou comigo uma coisa, eu não vou passar adiante, primeiro porque eu não sei qual vai ser a reação. Aí, por eu não ter passado adiante, eu fui taxada de inimiga, porque eu não falei, né? Então, é uma situação bem complicada. A gente tem que ser firme, né? Nas nossas posturas, aquilo que nós achamos corretos e ser até o fim. Mesmo que nós sejamos tratados como Judas, né? Com certeza. E isso daí, Maria Rita, a gente vai encontrar em todos os setores, né? Na nossa família, no ambiente de trabalho. E a gente sabe muito bem que a gente não tem ali a família por um mero acaso. É para a gente aprender a um tolerar o outro, a se amar, né? E também no ambiente de trabalho, as pessoas às quais a gente mantém um relacionamento não estão por ali por acaso. Ou é para aprender diante da nossa conduta, né? Ou, sei lá, alguma coisa. Tem alguma coisa, tem. Então é nesses momentos em que a gente é testado. Aí vocês vão falar, pô, mas o plano espiritual não tem outra coisa a não ser ficar bisbilhotando a gente. Eles não estão bisbilhotando a gente, eles estão vendo, deixa eu ver se o João vai colocar, qual vai ser a reação do João diante de determinado problema, diante de tal situação. E embora muitas vezes o João esqueça né, chute o pau da barraca, vamos dizer assim, porque às vezes você tem que ser áspero, como ele falou aqui, você tem que usar, sabe, da energia, mas sem ofender.
É diferente de você usar a energia, de você você ofendendo a pessoa. Você pode ser duro, mostrando uma realidade para a pessoa, mas não ofendendo a pessoa. Não, é difícil. É difícil. É. Jesus, é verdade. É. Eu não vou falar o nome, mas todos vocês que são da André Luiz conhecem. É uma pessoa que eu amo por demais, é uma pessoa que eu aprendia com ele, foi meu professor de doutrina e hoje está com uma missão muito grande. Mas diante de um problema pelo qual nós passamos há um mês atrás, 2 meses, eu estava já explodindo. Ele chegou para mim e falou: calma, Joãozinho. Calma. Ele não me deixou falar. Calma, Joãozinho. Depois da 3ª vez que eu sentei, eu comecei a rir, né? Eu falei: não, o senhor não existe. O senhor é um santo que está aqui na minha frente. Porque, Joãozinho, a gente tem que engolir determinadas coisas. Entendeu? A gente tem que engolir. Você não pode, se a água está fervendo, colocar mais fogo, mais lenha para ferver mais ainda. Não. Coloca um gelo, vai esfriando a coisa. Ainda bem que Deus é tão bom que Ele coloca essas pessoas ao nosso lado para nos policiar, né? Para ver se a gente aprendeu a lição, né? Ou para ver se a gente aprendeu a lição, é verdade. Ou para nos conter, é verdade. A gente, como disse a Maria Rita, é uma saia justa, porque você fica assim. Falei: puxa vida, ele me ensinou tudo mas eu sou humano, eu sou falho, assim como ele também, eu também erro. Mas vamos manter a calma, porque nervoso a gente não faz nada. É um teste realmente essa saia justa. Aos pouquinhos, né? Cada dia um degrauzinho. Porque minha mãe me apelidou de advogada das causas perdidas. É verdade. Pois é, não, mas não é assim, olha, que coisa. Ainda bem a senhora teve a sua mãe que pôde, né? É. Mas assim, gente. Porque a gente sempre entrava em defesa daquele que estava sendo, sabe? E é uma coisa, quanto mais você comenta o mal do outro, ou ele não melhora de jeito nenhum, ou então aquilo vai crescendo e vai atingir a pessoa de uma forma assim, até brutal, né? Mas foi o que nós comentamos aqui. Muitas vezes uma família se desfaz, um lar se desfaz diante de um comentário errado, de uma inverdade que foi falada. E daí? E a responsabilidade diante de um lar desfeito? Certo? Um coração que está ali cravado por palavras assim, você pode tirar os espinhos e tudo mais, mas ele vai ficar cicatriz. Ele fica cicatriz. Tem uma historinha que é o seguinte: o que o pai falava para o filho, toda vez que ele fizesse alguma coisa de errado, ele fosse lá e pregasse um prego, né, na madeira, né? E toda vez que ele fizesse alguma coisa, pai, a madeira está cheia de prego, tá bom. Agora, todas as vezes que você fizer alguma coisa de bom, você vai lá e tira. Aí depois ele chegou com a madeira todinha furada, tá vendo? As palavras que você usou, os erros que você fez para prejudicar alguém, ficaram marcadas nessa madeira, assim como ficou marcada no coração das pessoas. E assim são essas palavras, são esses comentários. Marca. E marcou, aí ficou a cicatriz. Então, para que nós não tenhamos nem o martelo e nem o prego
Vamos fechar a nossa boca e vamos fazer dela um ponto de luz, né? Que Jesus abençoe a todos vocês. E obrigado. Podia ficar falando horas e horas sobre esse assunto, que é bem interessante, né? Mas o principal é colocar em prática, né? Colocar em prática, é isso aí. Aí, ó, terminou com chave de ouro, viu? Obrigado, gente. Bom, depois de aprendermos tantos, né, sabermos de tantos ensinamentos, que com certeza a gente vai poder usar no nosso dia a dia, usar a sabedoria de que nós somos o ponto que podemos deixar de ser passado muitas coisas que vão magoar outras pessoas. Que Jesus ilumine os nossos pensamentos, para que possamos, através do nosso exemplo, aprendermos que só devemos, que só deve sair da nossa boca coisas boas que vão edificar o outro e a nossa vida. Eu quero pedir para que Jesus ajude que haja a paz mundial, para que todos que sabemos que somos irmãos uns dos outros, estejamos sempre juntos, unidos, para nos melhorarmos e melhorar esse planeta. Peço também para todos os governantes de todos os países, que eles sejam fortes, honestos, e que saibam que eles receberam esse convite para pôr em prática o bem e o crescimento de todos os seus países. Nós estamos aí, entrando um presidente que, queira ou não, tem uma influência no mundo inteiro. Que Jesus ilumine ele para que ele consiga trazer a paz mundial e melhorar todos esses entraves que nós estamos tendo no mundo inteiro. Que Jesus dê a paz para todas as pessoas e todas as religiões. Que saibam as pessoas que estão passando por algum problema, que não caia uma folha sem que Deus queira. Então, tudo que passamos é para o nosso benefício e para o nosso aprimoramento. Vamos pedir ajuda para essas pessoas que passaram por cirurgias ou que vão passar por cirurgia. Que Jesus ilumine, dando muita paz, muito amor e muita tranquilidade, passando por todos os hospitais que recebem doentes de todos os tipos, que eles tenham força para passar por mais essa prova e que possam sair vitoriosos. Vamos agora até os nossos lares, passando por todos os ambientes, todos os quartos, todos os ambientes, transmitindo uma luz de amor, de paz e tranquilidade. E para todos aqueles que ali estão, que convivem conosco, em nosso lar ou em nossa volta. Que Jesus traga a paz para todos eles. Vamos agora pedir para que possamos pedir por nós mesmos, que hoje aprendemos tanto, que possamos usar o que aprendemos para o benefício próprio e de nosso semelhante. Que Jesus nos ilumine a todos nós. Que assim seja. Vamos agradecer ao mentor da casa
e todos que estiveram por aqui, por ter dado ajuda nessa palestra tão boa, e que possam estar voltando na próxima semana com muita paz, muito amor e tranquilidade. E vamos passar agora para os passes, assim seja, graças a Deus.